Bom, retomando, é bom eu falei de uma diferença entre a pena de multa e a de prestação pecuniária, né? Que é a questão da substitutividade da pena pecuniária, e a pena de multa ela não substitui a pena privativa de liberdade. Ela pode ser aplicada, inclusive, cumulativamente à pena privativa de liberdade. Tem algumas outras diferenças, como a pena de multa ela é paga ao fundo penitenciário, e a pena pecuniária, né, que substitui a pena privativa de liberdade, ela é paga à família ou à vítima propriamente dita, né? Então há essa diferença também. A pena de multa, né, gente, ela também vai diminuir, como as outras penas o fazem, um bem jurídico do condenado. Então a pena privativa de liberdade diminui o bem jurídico liberdade de locomoção, assim como as penas restritivas de direito podem fazê-lo também. A pena de multa vai reduzir o bem jurídico patrimônio, né? Esse é o propósito da pena de multa, de um caráter educativo, de um caráter de reprimenda, diminuir a capacidade, o poderio econômico, o bem jurídico, o patrimônio daquele condenado. Bom, vamos voltar lá para o documento que nós estávamos utilizando, né? O texto. Então, olha só. Espera lá que eu acho que eu andei aqui. Isso, nós paramos ali no terceiro critério especial. Bom, precisamos pegar a questão da atualização, né? O STF já pacificou o entendimento segundo o qual o termo inicial para a atualização não deve ser a data da sentença. Então, a multa, uma vez aplicada, ela será atualizada não a partir da sentença, mas a partir do fato praticado pelo qual o réu acabou condenado. Uma súmula 693 do STF que diz que não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única combinada. Então, veja, o habeas corpus, né, é um remédio constitucional para garantir a liberdade de locomoção. Como a aplicação da pena de multa não vulnera, não ameaça o direito de locomoção, não caberia, sequer em tese, habeas corpus contra uma sentença que impõe pena de multa, nem um habeas corpus para discutir qualquer ponto de um processo cujo pior cenário poderia ser a aplicação de uma simples pena de multa. Então, se não há risco à liberdade de locomoção do réu, só há risco dele ser condenado a uma pena de multa, o habeas corpus não pode ser utilizado. Tudo bem? É o teor da súmula 693 do Supremo Tribunal Federal. O artigo 50 fala que a multa deve ser paga dentro de 10 dias, depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado, e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas, não há nenhum problema que esse pagamento seja parcelado, e não há problema também que esse parcelamento ou que esse valor da multa seja descontado do próprio vencimento ou salário do condenado. Tudo bem? É óbvio, o parágrafo 2º vai fazer essa ressalva. Ele não pode, né, o pagamento ou o desconto do salário não pode incidir sobre verbas que vão inviabilizar o sustento do condenado ou da família do condenado. O artigo 51 fala da conversão da multa e revogação. Então, 51 diz assim: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, veja só, depois de transitada em julgado a sentença condenatória que impõe a pena de multa ela vai deixar a sua natureza de sanção penal para se transformar numa dívida de valor. Essa dívida de valor, ainda que não paga, não pode se converter numa pena privativa de liberdade novamente. A pena de multa, ela não se converte em pena de prisão. A pena de multa se transforma em dívida de valor e, como dívida de valor, deve ser executada. Tudo bem? O STJ já decidiu que o Ministério Público não possui legitimidade para fazer a execução da pena de multa, inclusive isso já é matéria sumulada, é a súmula 521 do STJ, súmula 521 do Superior Tribunal de Justiça, que diz: a legitimidade para a execução fiscal da multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória
é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Então, o Ministério Público não é autor na ação de execução da dívida da multa, né? É a Procuradoria. E o artigo 52 vai falar que é suspensa a execução da pena de multa quando sobrevém ao acusado, ao condenado, uma doença mental. Tá? Então, a suspensão da execução da pena de multa não suspende o prazo prescricional. Mas, nos termos do artigo 114 do CP, a pena de multa aplicada isoladamente prescreve em 2 anos. Se a pena de multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada, prescreve no mesmo prazo previsto para a prescrição da pena privativa de liberdade. De qualquer modo, se ao condenado sobrevém uma doença mental, a suspensão da pena de multa acontece, a pena de multa será suspensa e se estiver sendo cobrada numa ação de execução, essa ação de execução fica sobrestada, fica suspensa. Tudo bem? Muito bem, então é isso, basicamente é esse o teor do nosso encontro de hoje, um encontro mais curto, né? Mas eu não quero entrar neste momento em dosimetria da pena. Eu posso até compartilhar com os senhores um vídeo para aguçar um pouco a curiosidade, que foi um vídeo trabalhado com a turma do Processo Penal 2 em relação à dosimetria da pena, num estudo um pouquinho mais avançado, mas que reflete muito disso que nós temos no Código Penal, porque esses assuntos eles não são assuntos estanques, né? Não são assuntos que você vê num período, no segundo período e não vê mais, né? A questão das penas nós vamos ver depois quando analisarmos a sentença novamente lá em processo penal, assim como a ação penal nós veremos novamente quando formos analisar a peça acusatória e assim por diante, né? São assuntos cumulativos, não são assuntos que são analisados de maneira compartimentada e uma vez analisados não são mais abordados. É bem diferente no processo penal, a gente vai cumulando, né, essa compreensão e no direito penal também, quando nós virmos os crimes em espécie, nós também precisaremos das informações vistas no direito penal 1 e no direito penal 2. Legal, vamos parando por aqui então. Até daqui a pouco no grupo temático. Se cuidem, se puderem, fiquem em casa.